Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está assistindo isso, então eu não posso saber, mas seja bem-vindo ao episódio piloto do nosso podcast. Eu realmente não sei o que eu falo agora, mas vou seguir o fluxo aqui. Meu nome é Bianca e você está escutando o podcast My Time. Olha, eu não sei se até esse vídeo ser lançado, eu não sei se eu vou conseguir arranjar uma intro a tempo, tipo uma musiquinha de abertura, sabe? Pra conseguir, sei lá, iniciar o podcast. Mas uma coisa que eu sei, com certeza, é que no fundo desse podcast vai provavelmente tá passando, assim, na musiquinha de fundo, a musiquinha de Undertale, uma musiquinha de Omori, ou só uma bossa nova, assim, relaxante, um lo-fi, assim, jazz, hip hop, to sleep, keep calm, não sei, velho. Mas provavelmente tá passando uma coisa dessas no fundo. Porque o que eu quero criar aqui é o ambiente mais calmo possível. Porque aqui não tá calmo. Porque tem um monte de cachorro latindo, minha irmã tá fazendo barulho, tá certo? E eu tô conversando com a minha parede. Eu tô com um fone de ouvido na minha mão. Eu não tô nem com fone de ouvido na cabeça, tô com ele na minha mão, gravando isso aqui. Conversando com a minha parede, olhando pro meu computador. Então, eu tô querendo criar um ambiente calmo pra vocês, mas eu mesma não estou muito calma. Enfim, eu acho que hoje, que é o primeiro episódio aqui, né, o episódio piloto, a gente tem que contar um pouco sobre o podcast, né, já que eu tô iniciando aqui. Então eu vou falar um pouco sobre a logo, esse banner bem estranho, a logo também é. Temos que falar também sobre a ideia de como eu vim parar aqui, né? Contando minhas paranoias pra você. Então vamos começar pela logo e pelo banner, que são a arte do canal, porque eu tô muito ansiosa pra falar sobre eles, tipo, muito mesmo. Ah, e uma informação totalmente desnecessária. Isso aqui tá sendo gravado no dia que o Facebook teve uma crise e tá tipo tudo sem nada do Facebook. O WhatsApp não tá pegando, o Instagram tá fora do ar, o Facebook não dá nem pra abrir. Então tá todo mundo desesperado. Pelo menos eu não, muito porque eu não recebo nem muita mensagem no meu WhatsApp de ninguém. Então não tá sendo muito desesperador pra mim. Agora que eu provavelmente tô postando esse podcast, ainda deve ter virado história, já deve ter sido contado pra mim a terceira geração dos meus filhos, porque eu não sei se eu vou postar isso. Esse podcast é só uma mísera ideia minha que eu tive. Bem, vamos começar aqui falando pela minha logo. Vou até abrir aqui na página do canal, que é a plataforma aqui do canal do YouTube de onde você tá ouvindo isso. Só pra eu não me esquecer do que eu tô falando a cada 5 segundos, porque é o que eu tô fazendo. Esse negócio provavelmente vai ter 300 mil cortes, porque eu fico tentando recapitular assim o que eu tô falando o tempo inteiro. Porque eu me esqueço e vou viajando pra outros assuntos. Então, tem uma história pra explicar essa logo, então eu vou contar ela logo, brevemente, assim, pra vocês. Que foi num dia, eu acho que era numa sexta-feira ou era numa quinta. Não, foi numa quinta, que teve aula de inglês. Que o professor de inglês estava distribuindo as notas. No caso, eu tava no online, então ele estava mandando um e-mail pra gente com as notas das nossas provas que a gente fez. Na prova de escrita, que a gente teve que escrever, eu fui extremamente bem. Fui ótima, tirei um 9 maravilhoso. A questão é, na parte de speaking, que é tipo, ele deixa um áudio rolando lá sobre um diálogo entre duas pessoas e a gente tem que responder as perguntas de marcar, assim, sobre esse áudio. Enfim, a prova tinha 3 perguntas, eu consegui errar todas elas, tirei um magnífico 0 naquilo. Só que aí tinha ainda o trabalho da escola, que era pra fazer um desenho. E como o meu trabalho tinha ficado na casa do meu pai, eu tava na casa da minha mãe, da minha avó nesses dias, eu nem toquei no trabalho, assim, eu nem entreguei. E aí o professor disse, Bianca, eu vi que sua nota de speaking foi fraquinha. Então, fraquinha não, eu tirei um 0, mas ele quis ser bondoso. E ele falou assim, eu vi que você não entregou o trabalho do projeto. Então, se você quiser passar na matéria, né? É claro que eu quero. Se você quiser passar, até se você tirar uma nota ruim na nota desse projeto da arte,
você vai tirar uma nota boa, tipo, porque você só precisa de alguns pontos a mais pra poder ficar na média e passar dessa matéria. Aí eu fiquei, tipo, uma desesperada. Faltava mais ou menos, quando ele falou isso, uns 10 minutos pra acabar a aula. Então eu só, num ataque de pânico, peguei um papel, os 2 marcadores de texto que estavam no meu lado e uma caneta preta forte, assim, pra poder fazer o desenho. Eu não fiz nem esboço nem nada, só saí fazendo. E foi uma coisa meio abstrata. A primeira coisa que veio na minha cabeça, eu fiz 2 pessoas, tipo, uma assim virada pra outra, de lado. E elas estavam com o olho fechado e estavam conversando, assim. Aí eu coloquei um balão de fala entre elas duas. Pra, tipo, era um balão de fala pras duas. Como se as duas estivessem falando ao mesmo tempo. E, porque se fosse, por exemplo, um diálogo, se eu fosse escrever alguma coisa ali dentro, eu ia fazer um balãozinho pra cada pessoa. Só que eu preferi fazer um balãozinho inteiro, assim, pras 2 pessoas e coloquei 2 negocinhos assim, que não sei, né? Uma setinha pra cada uma. E fiquei, tipo, 2 minutos desses 5 minutos que eu fiz o desenho, eu fiquei pensando que eu ia colocar ali dentro daquele balão de fala. Aí eu pensei, vou colocar um monte de olho. Né? Expressão artística é tudo. Eu não sei porque eu botei um monte de olho. Aí eu só saí colocando, deixei pintando lá. Coloquei no fundo do desenho, eu fiz um monte de risquinho com a caneta preta. E foi isso, eu tirei uma foto pro professor e mandei, assim, bem rápido pra o tempo não acabar da aula. E eu consegui mandar. E, enfim, eu consegui. Eu tirei acho que por volta de 8, assim, nesse projeto. E eu consegui passar na matéria, graças a Deus. Mas eu nem sei mais do que eu tô falando. Ah, era do ícone. Então, eu fui fazer esse ícone e eu pensei, eu não quero pensar muito pra fazer isso aqui, não. Eu quero... Primeira coisa que vier na minha cabeça, eu vou colocar aqui. Aí eu lembrei desse desenho e coloquei um balãozinho de fala pequenininho e um olho no meio. E foi isso, gente. Obrigada por ouvirem meu podcast. Não, mentira, não vai acabar por aqui. Eu literalmente fiz esse banner e essa logo e esse ícone, sei lá, que tá na foto principal aí, em 20 fucking minutos, amigo. Então, foi muito rápido, muito mais rápido do que eu esperei. Eu literalmente tenho essas ideias do nada. Por exemplo, a minha loja, que também é um ícone de olho por acaso. A minha loja, eu tava 10 horas da noite acordada, ia ter aula no dia seguinte, mas eu não tava nem aí. Eu abri o computador e falei, eu vou abrir uma loja. Comecei a criar uma logo, assistindo Tokyo Revengers ao mesmo tempo. Tive que assistir dublado aquele negócio, nem gosto de anime dublado. Eu peguei, coloquei Tokyo Revengers assim dublado, botei em Picture in Picture pra ficar um pouquinho da telinha passando Tokyo Revengers. Comecei a fazer uma loja, comecei a fazer uma logo, comecei a escrever coisa, plano, forma de pagamento, tudo. Comecei a preparar tudo dali. Das 10 horas da noite de uma quarta-feira, eu acho. 10 horas da noite de uma quarta-feira, a loja nostálgica começou a ser criada. Então, esse podcast também veio de uma ideia assim espontânea. Eu tava hoje mesmo, eu tô gravando esse negócio no mesmo dia que eu tive a ideia. Eu acordei, eu fui assistir minha aula e eu tava assistindo minha aula de história e eu pensei, eu vou abrir um podcast. Eu tenho muita paranoia na minha cabeça, eu tenho muita coisa pra falar, só que eu acho que as outras pessoas vão achar estranho. Eu acho que, sei lá, minha psicóloga vai achar estranho. Eu não consigo nem falar com minha psicóloga de direito. Com meus amigos, tem muita coisa que eu não consigo falar porque eu acho que as pessoas vão me achar estranha, que elas não vão querer mais falar comigo porque eu falei uma coisa. Isso é meio absurdo se você pensar direito. Mas quando eu vou falar, tipo, é isso que eu sinto. Eu não sei expressar direito, mas é isso que eu sinto. Agora que eu tô vendo que eu já tô em 10 minutos de gravação, eu não sei como eu cheguei nesse ponto, porque eu pensei que ia demorar muito pra chegar em 5 minutos e eu já tô aqui há 10 minutos falando. Talvez o podcast não esteja em 10 minutos ainda, quando você estiver ouvindo, mas pelas coisas aqui sem corte que eu tô gravando, já cheguei em 11 minutos agora. Enfim,
a foto foi feita meio que assim. Eu só pensei nesse desenho e fiz meio que uma versão simplificada dele com branco, com um lápis que eu acho que não dá pra ver, tipo, se você ver daqui, não dá pra ver muito bem, mas esse lápis que eu fiz o desenho é um lápis que parece um lápis. O desenho foi digital, então o pincel que eu usei pra fazer o desenho no digital foi uma coisa que parecia um lápis, porque eu queria uma coisa bem assim, bem natural, bem simples. E eu peguei a cor que eu mais odeio, que é o roxo. Mas me pergunta, Bianca, por que você fez isso? Você vai estragar o podcast inteiro porque você colocou a cor que você não gosta. Exatamente, eu não gosto de roxo. Eu não consigo combinar roxo com nada. É por isso que eu não gosto de roxo, porque roxo pra mim é uma cor que é difícil de combinar com outras. Quando eu vou desenhar, quando eu vou fazer um look assim pra sair, sei lá. Qualquer coisa que tenha roxo no meio, eu me complico um pouco. E aí eu decidi colocar porque sim. Essa explicação de tudo que eu falar nesse podcast, você vai perguntar, Bianca, por que você pensa isso? Eu vou dizer, porque sim. Porque as vozes na minha cabeça disseram que era melhor colocar roxo, então eu coloco. Depois desse surto todo aqui, eu vou falar sobre o banner do podcast aqui no YouTube. E eu sei que a primeira coisa que vai passar na cabeça de vocês vai ser tipo, uma galáxia. Você escolheu a cor roxa pro seu ícone e aí você pensou, a galáxia é roxa. Não é roxa, mas posso fazer alguma coisa com roxo aqui como se fosse uma galáxia. Mas não, meu querido amigo, não é pra ser uma galáxia. Eu desenho, eu gosto de desenhar. Na verdade, eu tô aprendendo a desenhar, não posso nem dizer que eu sei desenhar, eu simplesmente tô aprendendo ainda, estou num processo de aprendizado na arte, tá certo? Tô me sentindo muito bem falando isso. E eu lembro que toda vez que eu desenho eu apago muito. Tipo, tô desenhando assim e qualquer coisa que passe meio grau do que eu queria desenhar e eu apago tudo e começo de novo. Eu vi que tem muita gente dizendo, por exemplo, tipo, não apague nunca o desenho assim, porque se você fizer tudo errado, você fazer, tipo, deixar como tá e tentar fazer tudo errado, você vai ver esse erro da próxima vez, você vai identificar o erro direito e na próxima vez que você for desenhar, você vai tentar identificar o erro. Nossa, minha dicção tá ótima. Você vai tentar identificar o erro. Nossa, terceira, vou tentar mais uma vez. Você vai tentar identificar o erro. Agora foi. E você vai tentar fazer certo. Você vai ter mais chances de acertar da próxima vez. Só que eu não consigo. Não. Simplesmente não faço isso. Eu só apago e tento de novo. Eu acho que a coisa mais óbvia. Eu acho que a coisa assim mais óbvia é fazer. Novamente, justificativa, porque sim. Continuando aqui, por causa disso que eu fico apagando a cada 5 segundos, eu sempre fico uma bolha em volta de mim, cheia de resto de borracha. E aí meio que a minha mesa e meu computador ficam desse jeito que o banner tá. Aí não tem nada abstrato, tipo, como se eu tivesse apagado tudo que tá no banner. Não tem nada disso. Simplesmente pensei nessa ideia da restinha de borracha e coloquei aí com muita rapidez, porque eu simplesmente peguei uma caneta do Ibis Paint, que ela faz meio que uma pulverização. Eu peguei peguei depois e aumentei, tipo, 2 vezes o tamanho dessa mesma caneta e coloquei na forma de apagar. E aí eu fui só apagando um pouquinho assim o desenho. E ficou nisso aí, um monte de resto de borracha num fundo roxo. Com certeza o banner mais criativo que você viu hoje. Não vem nem questionar, tá certo? Porque você não vai ver em nenhuma das suas vidas, nem passadas, nem nessa presente, nem nas próximas, você nunca vai ver um banner que foi inspirado em resto de borracha, eu lhe garanto. Mas enfim, agora vamos falar sobre de onde veio a ideia
de fazer o podcast, né? Bom, mesmo que eu tenha pensado assim, vou fazer um podcast hoje de manhã e ido correndo fazer, eu já tive antes, assim, ideias também de fazer um podcast. Eu já tive vontade de fazer outras vezes, só que não foi nesse surto de eu acordar, levantar e digo, vou fazer um podcast e agora estou gravando. 7 horas depois da ideia, já fiz uma logo, já fiz o meu canal no YouTube inteiro pra fazer isso, já estou gravando depois de 7 horas. Não é nesse caso, né, que aconteceu das outras vezes. Eu simplesmente tive a ideia, vou criar um podcast, parece interessante a ideia, né? E eu queria muito gravar com meus amigos. Só que eu lembrei que eu sou um irresponsável com horário. E meus amigos também. Eu acho que até mais do que eu, porque eu chamo eles pra fazer qualquer coisa e eles demoram no mínimo umas 2 horas pra chegar. Se é que eles chegam, né? Tem vezes que eles nem chegam. Mas nessa coisa de se comprometer com o horário, nem eu nem eles somos bons. E quando eu pensei nisso, eu pensei, não vai dar certo eu fazer um podcast com eles, porque mesmo que uma vez assim eles consigam comparecer a tempo, umas 3 horas depois, vai ter tipo, as outras vezes não vou conseguir continuar esse projeto, porque vai sempre ter alguém que vai estar ocupado. Eu penso até em tipo chamar em alguns episódios, se esse podcast continuar, pretendo chamar em alguns episódios eles pra conversar aqui, porque eu falando com a parede parece um pouco entediante. Talvez pra vocês esteja parecendo, mas pra mim tá sendo muito libertador. Esse é outro motivo. Porque, como eu falei antes, eu tenho muita paranoia, muita ideia, muita coisa na minha cabeça que eu fico pensando e eu acho que as outras pessoas vão achar isso estranho. E por causa disso elas vão ter uma impressão estranha de mim. No caso, esses meus amigos que eu tenho, alguns eu conheço desde que eu era um feto, mas eu ainda acho que eles vão ter uma impressão estranha, mesmo assim. E eu tenho medo de falar. Até com minha psicóloga. Eu tenho uma psicóloga, mas eu não me abro muito com ela. Tem vezes que a gente passa um tempão, tipo, quieto, olhando pra cara uma da outra. Às vezes nem olha. E a gente não fala nada. Até ela fazer uma pergunta, tipo, como foi sua semana? Aí eu falo, normal. E continua o silêncio constrangedor. Gente, já chegamos a 20 minutos aqui. Talvez aí, não, né? Quando vocês estiverem ouvindo, mas na gravação sem corte aqui que eu tô gravando, a gente já tá em 20 minutos. Quase 21. Tô muito feliz porque eu pensei que eu falando essas besteiras aqui não ia dar nem 5 minutos. E já estamos no quádruplo disso. Triplo. Não sei matemática básica. Meu pai, se ouvir isso aqui, vai me dar um tapão, mas... Enfim. Esse podcast é literalmente um bando de ideia que eu tenho na minha cabeça e eu tô colocando aqui. Esse podcast é uma dessas ideias. Eu tenho até um grupo no WhatsApp onde eu coloco coisa aleatória que eu tenho que guardar. Tem de trabalho de escola a meme da Britney Spears dizendo tipo, bom dia, não seja tóxico. Esse é o nível da aleatoriedade. Tem coisa tipo material de figurinha, porque eu faço pacote de figurinha mensal. É uma responsabilidade muito grande que eu só divido com meus amigos próximos. Eu deveria, acho que, expandir o meu negócio de figurinhas, mas eu não pretendo fazer isso, porque tem imagens minhas e dos meus amigos, então eu não posso publicar coisa assim. Então, eu pretendo trazer meus amigos em próximos episódios. Eu acho que eu vou falar sobre vários assuntos. Eu já tenho várias ideias. Vou até dar... Acho que é melhor nem dar spoiler. Eu ia dizer agora, vou dar spoiler mesmo pra vocês. Se quiserem, pulem pra tal parte. Mas eu acho que não é melhor eu dar spoiler aqui pra vocês. Eu vou fazer surpresa dos episódios, assim, não vou dar nem pista pra ninguém. E nós ficamos por aqui. Obrigado por ouvir até agora, de coração. Esse é o primeiro episódio piloto, tem gente ouvindo. Nossa, eu acho que isso daqui vai ter umas 3 visualizações e provavelmente vai ser da minha avó, da minha tia e de um dos meus amigos que vai ouvir 5 minutos disso daqui. Claro, se esse vídeo não estourar e eu ficar famosa por todo o Brasil, né? Tá ouvindo, né, YouTube? Engajamento. Tenha uma boa noite, mesmo que seja dia, e até a próxima.